Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada irmão vascaíno. Você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, peço a você, por gentileza, para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, hoje véspera de ano novo, mais tarde irei gravar uma mensagem especial a cada amigo, a cada amiga que nos acompanhou no decorrer de 2020. Mas nesse vídeo iremos falar aqui sobre a situação do Campeonato Carioca, certo? Ontem houveram novidades. Vamos falar também sobre as categorias de base do Vasco da Gama e o futebol profissional. Essa situação aí envolvendo treinador, gerente de futebol, vamos detalhar tudo para vocês. Além do que, vamos falar sobre a política do Vasco e as eleições em si. Meus amigos, primeiramente a situação do campeonato estadual. O SBT ontem deu um passo enorme para poder comprar o Campeonato Carioca de 2021. O Campeonato Carioca que esse ano terá outros moldes, será mais curto. Serão apenas 11 jogos, só um turno, e os 4 primeiros vão automaticamente para as semifinais. O SBT está propício aí a comprar, a Globo está fora de cogitação e vamos aguardar para ver aí se o SBT vai sacramentar aí a compra do estadual. Amigos, semana decisiva para as categorias de base do Vasco da Gama, para o nosso sub-20. A preparação continua a todo vapor. Os meninos estão treinando, porque dia 3, no domingo, é a decisão. A gente vai saber quem será o campeão da Copa do Brasil sub-20. Vamos enfrentar o Bahia, vamos jogar aí pelo empate e os meninos aí concentrados com corpo, alma e coração para trazer um título que é importantíssimo aí para a história das categorias de base do Vasco da Gama. Vasco favorito, o Siston fazendo um bom trabalho aí e esperamos aí que a gente, já que iremos jogar com a vantagem do empate, que a gente venha trazer aí esse título para São Januário. Meus amigos, a situação do futebol profissional do Vasco da Gama. Ontem foi o último treinamento do ano. Hoje é folga, amanhã é folga e o Vasco só retoma as suas atividades no sábado. Perfeito? O Vasco que demitiu o Ricardo Sapinto, o Vasco vem de uma derrota trágica para o Atlético Paranaense, onde o Vasco foi presa muito fácil. Me incomodou o seguinte: o Vasco demitiu o Ricardo Sapinto. Até aí, muito justo pelo futebol que o Ricardo Sapinto estava desempenhando. Não chegou a 30% de aproveitamento, mas os caras não terem um plano é brincadeira, é vergonhoso, certo? A mesma coisa a situação do gerente de futebol. Mandaram o Mazuco embora e quem será o sucessor? Bom, o torcedor do Vasco gostaria muito de ver dois nomes: Vanderlei Luxemburgo
e também Rodrigo Caetano. Vanderlei Luxemburgo não era a primeira opção do Vasco da Gama. Ontem o Vasco da Gama teve aí rejeição por parte do treinador Zé Ricardo e ficou mais próxima à vinda do Vanderlei Luxemburgo por conta do clamor público. O torcedor do Vasco quer Vanderlei Luxemburgo para poder ser técnico durante 2021. Foi um erro ter demitido o Vanderlei, e o Vanderlei, na concepção da maioria dos torcedores do Vasco da Gama, é o único que tem condições de tirar o Vasco da Gama do fundo do poço e afastar de vez, como ele gosta bem de dizer, essa zona da confusão, certo? Então o Vasco pode fechar com o Vanderlei nas próximas horas aí. E quem está intermediando essa situação é o Pássaro. E uma coisa que me chama a atenção também, porque o Pássaro, ele tem vínculo com São Paulo e está falando pelo Vasco da Gama. É difícil de entender essa situação. O Rodrigo Caetano, cada vez mais longe aí do Vasco da Gama. Ontem ele deu uma declaração que dificilmente vem para o Vasco da Gama. O Vasco que optou em contratar o Pássaro. E tem uma coisa que está me chamando muita atenção. Falei isso ontem e vou repetir novamente. Esses camaradas aí, Campelo, que abandonou o barco, e o Jorge Salgado, estão achando que as eleições do Vasco da Gama acabou. Mas a gente vai ter muitas novidades aí com relação às eleições do Vasco da Gama. Nada decidido ainda. Certamente o Levin vai recorrer. Há um movimento aí de 500 sócios aí para poder ingressar na justiça, e também a mesa diretora vai apresentar aquela ata lá da reunião que teve em março para poder contestar o resultado que esses dois desembargadores concederam aí. Então esses caras estão contratando, estão demitindo sem ter competência para tal. E a gente aguarda aí o desfecho disso tudo. Vamos acompanhar, porque pelo menos o Vanderlei, devido ao grande clamor público, deverá ser o técnico do Vasco da Gama. Perfeito? Então, meus amigos, eu agradeço a todos vocês aí pela atenção. Mais tarde a gente vai fazer a live de despedida de 2021, perfeito? E vamos mandar uma mensagem especial aí para cada vascaíno, para cada vascaína que muito nos honrou aí em 2020 com a sua audiência, tá bom? Vasco neles, a verdade prevalecerá e estamos juntos. Valeu!